Uningá, que o futuro é aqui. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai acessar esse conteúdo. A partir de agora, um podcast com informações do agronegócio aqui para você. Ocorre em Maringá, esse evento aqui, um workshop, rochas silicáticas para o uso como remineralizadores de solos na agricultura sustentável. O nome é meio complicado, mas é um tema bastante importante que está em voga, então, no agronegócio. E para falar mais sobre esse assunto, explicar para a gente o que são os remineralizadores, tem duas pessoas importantes aqui. Eles são da Abrefem, isso mesmo, é o Frederico Bernardes e o Wellington Dalben, é o presidente e o vice-presidente. Tudo bom? Tudo bom, boa noite. A gente está aqui hoje para falar um pouco mais sobre essa questão dos remineralizadores e quebrar alguns mitos aí, né, que existem tanto no mercado como no agro no geral. Então é um prazer estar aqui hoje. Tá certo, você veio do Rio de Janeiro e o Wellington veio de Curitiba, Wellington. Exatamente. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, a hora que vocês estão assistindo. Nós viemos aqui para falar sobre esse novo modo de se fazer comida, agricultura, e que utiliza a natureza como a maior ferramenta. Tá certo, e vocês vieram representando então a Abrefem. Você é o presidente, Frederico. Você pode explicar para a gente o que é a Abrefem? Certo, claro. A Abrefem nada mais é que é uma entidade que representa as empresas que produzem tanto os remineralizadores de solos como os fertilizantes naturais, né? A ideia dessa associação realmente é organizar o setor, né, de forma que seja representativo, que consiga alinhar os discursos também. Porque cada empresa sozinha, às vezes, estavam cada uma correndo para um lado, né? Agora, dentro da associação, a gente fundou uma associação com uma base muito técnica. Então, a gente hoje possui um conselho técnico com renomes da agricultura e geologia nacional e internacional em vários temas, né? E a gente vem fortalecer essa base técnica para ajudar também todas as empresas da estrutura de produção desses insumos a evoluir da forma mais correta possível. Tá certo, então. A Abrefem, então, que reúne essas pessoas ligadas, então, à produção dos remineralizadores. E no Brasil existem muitos produtores desse produto? Hoje, registrados no Ministério da Agricultura, a gente tem cerca de 30 produtos como remineralizadores de solo e 11 como fertilizantes naturais. Agora, a gente tem um potencial gigantesco para dobrar, triplicar, quadruplicar isso num período relativamente curto, né? Então, a gente está trabalhando agora para fomentar e incentivar, né, essas empresas a correrem atrás do registro, trabalharem, pesquisarem os produtos, para a gente conseguir produzir cada vez mais esse insumo no Brasil. É um assunto que ganha destaque, principalmente nesse momento em que temos uma guerra em curso, a Ucrânia e a Rússia guerreando. Então, com a questão da oferta de fertilizantes também restrita para muitos países, inclusive existia muita questão, medo de o Brasil também, que o Brasil hoje ele é refém do fertilizante internacional. Existia muito medo, então, do setor. E agora, se movimentando, e surge, então, os remineralizadores como opção, né? E realmente é uma opção que vem para fortalecer a agricultura. Esse remineralizador, ele pode substituir os fertilizantes ou ele chega... ou ele pode ser usado de uma outra forma. Como é que vocês explicam isso aí para a gente? Os remineralizadores, eles são adequados à agricultura convencional, que é baseada nos agroquímicos, inclusive potencializando
esses agroquímicos, sejam eles fertilizantes ou os defensivos, que são os agrotóxicos. E ele também, ele vem, inclusive, e é um paradigma que a gente quer quebrar, ele vem para dar escala à agricultura sustentável, inclusive a orgânica. Então, você utilizando ele, não é só os remineralizadores, só aquela rocha moída, escolhida e moída, mas a gente, ele em conjunto com um manejo de solo e planta e sementes, então é todo um processo que está sendo desenvolvido, ele pode sim substituir, dar escala aos orgânicos, mas com certeza ele vem para somar a essa agricultura que já sendo feita aí, que fez a Revolução Verde aí nos últimos 50 anos. Olha aí que interessante, então, um novo produto que surge no Brasil, o Brasil na vanguarda, então, desse produto, principalmente para fortalecer a agricultura tropical. E como você estava falando da dependência, né, dos fertilizantes que a gente importa, isso é uma coisa que não surgiu agora, né? Não surge com a guerra. A guerra simplesmente veio evidenciar e deixar mais claro isso. Os remineralizadores, a última instrução normativa, que foi a IN5 de 2016, como o próprio nome fala, surgiu em 2016, né? Então, desde 2016, a gente já tem regulamentação e produtos registrados no Ministério da Agricultura para serem utilizados. Desde lá, e até antes disso, com a tecnologia que precede os remineralizadores, que é a rochagem, a gente já vem falando dessa necessidade de produção de um insumo nacional, onde a gente, até hoje, é refém de cerca de 80% a 85% de insumos de fora, sendo que a gente também pode, em paralelo, não romper essa importação, mas em paralelo também produzir alternativas nacionais. E a gente considera que os remineralizadores são não sozinhos, não são a solução, mas são o ponto-chave que vai nortear a solução dessa dependência nacional. Estatisticamente falando, a gente tem uma população que só cresce ano a ano, né, e cresce muito. Se eu não me engano, a gente já passou de 7 bilhões de habitantes no mundo, né? E a gente sabe que as fontes de fertilizantes convencionais, elas são finitas, né? E elas vêm reduzindo ano a ano, enquanto a demanda por alimentos vem aumentando. Então, em algum momento, essa conta não vai fechar, né? Então, essa procura vem sendo feita já há algum tempo, pesquisa, trabalho de muitas instituições sérias, mas veio à tona agora com a guerra da Ucrânia, né? E a gente vem trabalhando de forma a não só divulgar e disseminar essa ideia, como também regular da melhor forma possível. Porque a Abrefem, como a gente comentou agora, né, que ela tem uma base muito técnica, ela quer também garantir qualidade de entrega do produto, né? Então, assim como em todos os setores, você tem algumas empresas que não trabalham da melhor forma possível. E a Abrefem está aqui para estimular que as empresas trabalhem com as melhores práticas, da melhor forma possível. E o Brasil hoje, a oferta desse produto é grande? O que a gente pode falar? A gente, vamos falar antes da oferta, a gente pode falar do uso. Hoje, o Brasil... e vem o uso dos remineralizadores, uma crescente, a gente pode dizer, geométrica. Em 2010, era em torno de 12 mil hectares que utilizavam remineralizadores no Brasil, de uso de forma constante ou experimental, regular ou experimental. Em 2015, em torno de 40 a 45 mil hectares. Em 2017, em torno de 200 mil hectares, que aí já começaram a entrar alguns players no mercado, que a instrução normativa número 5, regulamentando isso, entrou em vigor em 2016, como o Frederico falou, e aí foi aumentando. Em 2019, em torno de 800 a 900 mil hectares utilizando. Em 2022, e dados da Embrapa Cerrados, em torno de 5 milhões de hectares já estão utilizando de forma regular ou experimental.
E a gente fala a gente coloca o experimental porque o índice de recompra, o reuso do reminerizador, depois que ele é utilizado de uma forma correta, é em torno de 95%. Então, quem utiliza, ele se encanta, ele fica satisfeito das necessidades dele. E complementando só a questão da relevância dos reminerizadores, ele está coerente, aderente a todas as tendências da sociedade, sejam elas ambientais ou sociais de segurança de alimentar. Então, nós temos aí os critérios ESG, que é para que o cumprimento dele dá acesso a investimentos, qualquer projeto a nível mundial tem esses critérios a serem cumpridos. A gente cumpre todos. O uso de reminerizadores causa uma consequência positiva na questão do alimento que se faz. E é uma tendência mundial. Essa geração Z, que hoje está por aí, que daqui 10 anos vai estar pagando a conta, eles exigem algo diferente, principalmente na alimentação. Então, vai precisar que o mercado que faz esse alimento ofereça um alimento com maior nutrição, com maior qualidade, seja ela de qual forma for, mas precisa de mais qualidade. Isso o mercado ocidental, oriental, inclusive nacional. Antes de refazer a pergunta da oferta brasileira, você falou do uso, né? O remineralizador, ele pode ser usado em quais culturas? Essa pergunta é mais fácil, né? Porque são todas. Na verdade, não existe restrição para uso. Por ser um produto natural e ambientalmente correto, o que é ambientalmente correto? Essencialmente, para a produção dos remineralizadores, o empreendimento é uma mineração, certo? Mas é uma mineração sem barragem, sem uso de recurso hídrico, certo? A gente também não falou, mas é uma questão muito importante, que já tem pesquisas em relação à questão de sequestro de carbono. Então, a gente está falando de mudanças climáticas, que é um tema também muito forte, também está ligado aos remineralizadores. Então, quando a gente fala na questão social dos remineralizadores, não só, você consegue utilizar os remineralizadores na cana-de-açúcar? Sem sombra de dúvida, a gente tem pesquisa falando disso. Você consegue utilizar remineralizadores no café? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, a gente tem usuários de remineralizadores que são campeões em qualidade de café para exportação, inclusive vendendo sacas milionárias, né, para safras milionárias para fora do país. Então, além dessa questão de você poder utilizar com qualquer cultura, claro que, ressalvo aqui, os remineralizadores não são todos iguais, tá? Cada produto tem a sua característica específica e a sua forma de utilizar. Então, como o Wellington falou, o manejo é essencial. Não adianta falar, vou jogar, resolvi meu problema. Não. É todo um manejo, a forma de utilizar, quanto utilizar, quando utilizar, como monitorar. E tem a parte social. Então, quando a gente fala em agricultura, a gente vai do produtor que está utilizando ali, desde o cara que produz o remineralizador lá, até a ponta. Quem consome o alimento? O alimento está mais caro ou está mais barato hoje? Com o aumento com essa questão da guerra da Ucrânia, subiram muito os preços dos fertilizantes convencionais. Isso impacta onde? Na base, em quem consome o alimento. Quem consome arroz, quem consome feijão. Então, isso impacta em toda a economia nacional. Então, essa questão não só técnica dos remineralizadores, que é extremamente importante, mas a questão social também tem uma pegada muito forte. Tá certo. Com relação à oferta, agora vamos a essa pergunta. O Brasil hoje tem bastante oferta desse produto para ser oferecido em larga escala? O que você me diz? Tem um levantamento que foi feito em 2021 que dizia que o máximo que o Brasil conseguiria produzir, ou seja, a capacidade instalada máxima de produção para remineralizadores era de até 2,5 milhões de toneladas, certo? Isso não faz nem cosquinha no que a gente precisa hoje, como o Wellington falou.
Hoje a gente tem cerca de 5 milhões de hectares já utilizando. Se você usa uma média de 3 toneladas, vamos dizer, por hectare, isso aí daria o quê? 15 milhões de toneladas, que é mais de 6 vezes o que a gente está falando que tem capacidade produtiva. Agora, a gente estima que com os incentivos certos, a gente consegue sim aumentar essa capacidade produtiva de forma muito rápida e segura, tá? Existe um levantamento feito pela CPRM junto com a Embrapa que diz que a cada região produtora do país existe um potencial de ter uma mina produtora de remineralizador em até 300 quilômetros. Ou seja, o Brasil é um país muito extenso, mas a gente tem um potencial muito grande para a produção desses insumos, desde que fomentados da forma correta, né? Tanto as empresas produtoras, principalmente elas, para produzir, mas também o mercado. Como? Através de conhecimento, levar o produto e como esse produto pode ser utilizado lá na ponta, o produtor. Eu, além de jornalista, eu também sou agricultor. Rapaz, e nesse ano eu paguei R$5.000 na tonelada do adubo para plantar trigo. E realmente o preço subiu demais. E o que a gente espera é que o preço dos remineralizadores seja um pouco mais baixo. Com relação a isso, o que vocês me falam? Então, e você deve ter motivo para se preocupar. E não só agora. Essa crise dos fertilizantes, Kleber, não é uma crise passageira, assim. É uma crise sistêmica que vai se continuar. A direção do agronegócio nacional, ela está sinalizando que os preços desses insumos, dos agroquímicos, que são os fertilizantes e defensivos, pode até recuar um pouco, mas não vão voltar, em hipótese alguma, às condições anteriores. E os remineralizadores, e isso não é palavra da Abrefem, de quem produz o remineralizador como um negócio, né? Mas sim da Embrapa, o manejo, utilizando como base os remineralizadores, você consegue baratear o teu processo produtivo, tá? E esse baratear é ter mais rentabilidade. Então, num hectare que você planta de soja, você investe menos utilizando o manejo sustentável, com base em remineralizadores e outros manejos. Você investe menos. Você investindo menos, você não tem a necessidade de produzir tanto para pegar pelo menos o primeiro passo, o primeiro patamar, que é você retirar aquilo que você investiu. Então, diminui o teu risco. Diminui o risco de quem empresta dinheiro para você, o Banco do Brasil ou qualquer outra instituição. Então, a tendência é baixar os juros desse daí e você ter mais acesso. E seguramente, diz a Embrapa, que você consegue, fazendo o manejo correto, produzir pelo menos 25%, pelo menos, abaixo disso, 25% mais barato do que com os agroquímicos. E essa tendência é aumentar essa escala. Então, a gente vai produzir commodities, e eu estou falando não só produção de hortifruti ou arroz, feijão, batata, não, soja. Esses dados que a Embrapa Cerrados nos passa é de soja. Então, você consegue produzir soja mais barato. E umas outras consequências. Você melhora a questão do teu solo. O modelo, utilizando remineralizadores, ele não é um manejo de plantar. Tem manejo de plantas junto. Ele ajuda a construir o perfil do solo. Ele reequilibra o teu solo. E uma planta que nasce num solo mais equilibrado, ela nasce com muito mais sanidade. E isso onde está a chave da coisa. Ela nasce com muito mais sanidade, ela demanda muito menos curativos. E o produto, ela tendo um solo mais equilibrado, o produto final, o grão de soja lá na frente, ele é muito mais nutritivo. Num dado momento, você, como produtor, vai receber alguma coisa financeira sobre isso. E uma outra coisa que o Frederico falou, da questão do balanço de carbono. O mercado de crédito de carbono está se estabelecendo no mundo
E em algum tempo, eu não posso precisar quanto, o agricultor que tiver um manejo com um balanço de carbono melhor, ele vai receber alguma coisa nesse sentido. Então, é isso que traz os remineradores. Eu gosto de fazer até uma analogia, né? Que a forma que a gente fazia de manejo convencional, que é um manejo importado, a gente não desenvolveu isso aqui no Brasil, a gente importou isso de uma agricultura que não é uma agricultura tropical, onde a gente está hoje. Mas eu costumo dizer que a gente costuma trabalhar dando alimento na boca da planta, sabe? Você vai na boca da planta e joga alimento, e joga alimento. Depois que a planta sai dali, o que sobrou? Nada. Nem seu solo sobrou ali. Então, o que a gente faz? A gente usa a agricultura com base no solo, porque o solo é a base de tudo. É dali que tem que vir as coisas, né? Então, a gente está mudando um pouco essa ideia de manejo, para em vez de você pegar ali e dar comida na boca da planta, você faz a própria planta procurar os seus próprios alimentos e se alimentar. Eu tive com um produtor rural há pouco tempo atrás, e ele falou, cara, quem me fala se isso aqui está funcionando ou não é agrônomo, não é ninguém, não. É a planta. Eu falei, mas como assim? Eu ando aqui em volta da planta e eu escuto que elas estão felizes. Aí eu falei, mas como assim? Aí ele falou assim, não, eu vejo elas mais vigorosas, com menos suscetível à doença, né? Então, eu vejo uma área que eu trato com um manejo mais sustentável, baseado em remineralizadores, mas algumas outras técnicas, como biológicos e etc., e eu vejo que a sanidade é maior. Eu uso menos herbicida aqui. Eu vejo que o grão está enchendo melhor. A uniformidade na hora do grão se formar está melhor. Na hora do grão madurar, está madurando mais uniforme, sem ter aquela... tem uma passa já e eu tenho uma que está verde. E como é que eu faço? Eu colho ou não colho? Está no meio do caminho ali. Então, a uniformidade disso aí. Então, ele sente que a coisa está mais natural. Então, quando a gente escuta isso também, é claro que a gente baseado tudo em pesquisa, mas quando a gente escuta o sentimento do produtor lá na ponta, essa experimentação prática também é muito importante e a gente leva em consideração. Então, a gente vê que está no caminho certo, realmente. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, o equipamento que é utilizado para jogar esse pó de rocha, esse remineralizador, é o mesmo que se distribui o calcário, ou isso aí é colocado na plantadeira e plantado junto com a soja? Sim, no caso, eu acho que nós dois podemos responder. Não, eu posso até falar nisso daí, porque é o seguinte, várias coisas, num segmento novo, várias coisas a gente está desenvolvendo. Nós temos equipamentos hoje para espalhar calcário. Isso. Que tem uma granulometria um pouquinho mais. E os remineralizadores, uns precisam ser com uma granulometria muito fina, outros... Então, há, sim, uma conversa muito séria com os fabricantes de equipamentos para a gente adequar. O uso dos remineralizadores, majoritariamente, é em área total, ou seja, igual ou espalhar igual ao calcário. Mas nem os equipamentos de calcário são adequados. Os mais adequados. Os mais adequados. Então, a gente está conversando com vários fabricantes de equipamentos para ver isso daí. Não só equipamentos de aplicação, Kleber. A gente também está conversando com equipamentos de moagem. O Brasil não tem um histórico de moagem. Vamos moer pedra, vamos moer os silicatos, as rochas silicáticas. Então, a gente está desenvolvendo também, a gente está procurando melhorar isso daí, que vai aumentar a produtividade das plantas de moagem, né? Então, você diminui menos energia, produzindo mais, e também a questão da aplicação. Então, a gente está conversando e eu acho que tem muito, além do conhecimento, né, Frederico, que a gente está fazendo de pesquisas de resposta agronômica dos remineralizadores, a gente tem que caminhar bastante também, e isso abre nichos de mercado para as empresas de equipamentos. Olha, então, mercado grande. Mais uma pergunta só. É bem interessante esse tema, a gente ficaria horas e horas aqui conversando, mas o nosso tempo não é muito extenso. Qualquer rocha, eu posso moer qualquer rocha que ela se torna um remineralizador,
Ou não? Como é que funciona isso? Existem padrões, normativas? Então, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Todo remineralizador é um pó de rocha, mas nem todo pó de rocha é um remineralizador. Então, a gente tem aquela série de questões que estão na IN5 de 2016 do Ministério da Agricultura, que você tem que seguir aquilo ali como garantias mínimas. E aí, por que a gente fala garantias mínimas? Dentro de uma reserva mineral, você pode ter uma flutuação de teores ali dentro. Só que quando você vende um produto, você tem que dar garantia mínima. Por exemplo, a garantia mínima é que a soma de bases, óxido de cálcio, óxido de magnésio e óxido de potássio, seja de pelo menos 9%, tendo no mínimo 1% de potássio. Vamos supor que o meu produto dentro da minha mina, ele varia de 1% a 1,5%. Se você tem essa faixa, qual é o mínimo que você entrega? 1%. Então você sai dali com 1%. Muitas vezes entregando 1,5%, mas você tem ali o mínimo de 1%. Além disso, tem todas as outras questões que a normativa vem trazendo como questões mínimas para a garantia de qualidade. E é isso que a gente vem frisando. O remineralizador não é somente um pó de rocha. O remineralizador é um produto que foi testado agronomicamente e tem previsão legal para ser comercializado. Então a gente também tem que tomar cuidado para o produtor não ir na ânsia do mais barato, eu quero mais barato e não sei o quê, e acabar saindo do que é bom para ir com uma coisa qualquer, né? Algum surfista que queira surfar a onda da novidade, vamos dizer assim. Então a gente prega que para os produtores eles têm que procurar remineralizadores sim, mas sempre pedir e procurar os remineralizadores com registro no Ministério da Agricultura. E tem uma outra questão, Kleber, da questão que o pessoal fala, pó de pedra, é pó de rocha, é rocha, solubilidade. E era bom falar mesmo nisso, solubilidade. O pessoal, todo agricultor, você agricultor... Vai dar 40 minutos, hein? Mas não tem problema, ficamos aqui até amanhã cedo. Mas vamos... Eu tô brincando, você fica à vontade. Essa questão da solubilidade. A gente não parte de um parâmetro dos agroquímicos, que foi um modelo criado para os solos do hemisfério norte. A gente está na agricultura tropical. Então, os parâmetros para remineralizadores não é solubilidade, e sim biodisponibilidade. A gente utiliza o solo como a nossa ferramenta principal. E os pós de rocha, os remineralizadores, quando você joga ele em pó no solo, é um alimento para aquele solo. Então, é um aumento fabuloso da atividade biológica e um aumento fabuloso de forma equilibrada, como a natureza o é. Então, a gente sai de velhos paradigmas que, sim, foram importantes, mas que a gente está evoluindo. Então, é uma evolução, é uma inovação de base, ou seja, nós inovamos o uso do solo, que tem impacto transversal em todas as direções, para cima, para baixo, na economia, na sociedade, no meio ambiente, no uso da água, tudo. Então, os remineralizadores assim, é uma nova forma de você usar o solo e fazer alimento. Remineralizadores, no final, refaz solo e utiliza a biota do solo, utiliza algo que a gente estava ignorando, que é a natureza. Afinal de contas, o solo é o maior patrimônio que a gente tem, que o agricultor tem, que a sociedade tem. Pessoal, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar aí, que a gente não abordou? Tem bastante coisa. Se a gente for entrar a fundo aqui, tem muita coisa. O que a gente pode dizer, Kleber, é que a gente fica à disposição, que a Abrefem foi formada para congregar os interesses e as dificuldades de cada produtor de remineralizador de solos, e que a gente, além de congregar os interesses, a gente quer conectar com toda a sociedade para que a gente internalize os insumos para o Brasil continuar sendo o celeiro do mundo. Porque colocando dentro das fronteiras, isso é uma questão de segurança nacional, porque a grande mola da economia nacional hoje está sendo o agronegócio. E isso é viável para qualquer tipo de solo ou manejo, porque a gente recupera solos.
Kleber, eu acho que é importante também a gente deixar aqui o nosso canal, né, de contato, que é o www.abrefem.org.br, né, uma coisa que a gente esqueceu até de comentar no início, a gente é uma organização sem fins lucrativos, tá? E a gente representa o setor de produção, tá? Só que a gente quer trazer toda a sociedade do agro para junto da gente também. Então a gente tem dentro da associação meios de receber pessoas da área técnica. Então eu tenho um consultor técnico, eu quero trabalhar com remineralizador de solo, eu quero conhecer remineralizador de solo, eu quero ter acesso a pesquisa, desenvolvimento, as empresas. Vem para a Abrefem que tem lugar para isso lá. A gente está criando agora, desenvolvendo grupos técnicos, né? A gente está desenvolvendo o nosso site, o que a gente tem ainda é só uma landing page, mas dentro do próprio site a gente vai ter lá uma parte só para pesquisa e desenvolvimento, artigos e toda essa questão de publicações, e os players nacionais de remineralizadores de solo sobre o tema estão aqui. Então está todo mundo convidado a entrar em contato com a Abrefem, se filiar, estar junto com a gente e também aproveitar o momento para falar do nosso evento. A gente vai fazer um evento agora no dia 26 em Goiânia, que vai ser junto com a Brasmin e o 7º encontro de pequenas e médias empresas de mineração. Lá a gente vai fazer um simpósio de agrominerais e a gente vai tirar uma tarde inteira só para falar de remineralizadores e fertilizantes naturais. Então a gente vai ter lá Ministério da Agricultura, vai ter Embrapa, vai ter CPRM, vai ter uma mesa redonda onde a plateia, tanto a plateia online quanto a plateia física, vai poder interagir com a gente, participar, fazer perguntas. Então, acho que vai ser uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre o tema remineralizadores de solo. Então, dia 26, agora de maio, na Brasmin, no Centro de Convenções de Goiânia. Beleza, então, pessoal. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje. Agradecer o Frederico e também o Wellington pela participação. Eles que vieram especialmente para o evento aqui em Maringá. A gente volta em breve com mais informações. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigadão.